E agora a gente vai conversar com ele, Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, já está na ponta da linha com a gente. Bom dia para você, Feliciano. Feliciano está com o microfone fechado. Feliciano, só abre o microfone para nós aí. Ok. Deixa eu só falar aqui, o Vitor Silva está mandando uma mensagem aqui, dizendo que em Venda Nova muitas coisas continuam abertas, diz que no bairro Mantiqueira, por exemplo, esse final de semana, festas, bares, praças ocupadas, fazendo a denúncia aqui. Agora, ele está me falando a respeito das casas de material de construção e óticas. Naquele decreto do prefeito, Vitor, as óticas e as casas de material de construção estão naquelas que estão autorizadas, aqueles estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, portanto, nenhum problema. Feliciano Abreu, que prazer vê-lo nessa segunda-feira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carol. Não fui só eu que mudei o set de transmissão também. Feliciano também mudou. Mudei, não mudei? Mudou e o cenário. Tudo bem, Feliciano? Bom dia, João. Bom dia, Carol. Bom dia. Tudo jóia? Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, estamos aí. Posicionando cada dia num lugar diferente da casa, né, Paulo? Para ver se sai dessa rotina, né? A mudança aí dentro de casa, mas o importante é participar, estar sempre conectado com a gente aqui no Central 98. Feliciano Abreu, que hoje traz preços dos produtos aí em supermercados, né, Feliciano? Exatamente, Carol. Nós fizemos aí um levantamento. A gente já estava elaborando esse levantamento há bastante tempo, porque primeiro a gente pegou os preços do ano passado, de novembro e dezembro, para a gente comparar justamente nesse momento agora que nós estamos passando. Os consumidores têm reclamado bastante quando vão nos supermercados. Vários supermercados já se posicionaram sobre os aumentos de preço, mas a dúvida era, de fato, quanto era esse aumento, né? Se realmente aconteceu e como foi esse aumento. E é impressionante. A gente pega aqui o arroz, por exemplo, nós tivemos aí o preço médio do arroz, em média, subindo aí em torno de 12%. Como aconteceu no prato fino, por exemplo, que é arroz caro, de 5 quilos, ele custava em média R$16,39, já passou agora a R$18,44. Você imagina aí esse aumento aí de 12,5%, né? O arroz Camil também subiu bastante, o arroz Camil, que era R$13,80, subiu para R$15,22, né? Um aumento de 10% em média. Agora, o feijão, que é de apavorar, o feijão carioquinha da marca Pink, por exemplo, que era R$5,04 no final do ano passado, subiu agora para R$9,64. Você imagina, 91% de aumento. E não foi só ele, a gente pega outras marcas aqui, como a Galante, por exemplo, que era R$5,51, subiu para R$9,37, um aumento de 70%. O óleo de soja também subiu bastante, o óleo de soja lisa, 900 ml, que era R$3,51, Carol, passou para R$4,46 em média, um aumento de 27%, né? Nós temos aí o açúcar cristal também, da marca Delta, de 5 quilos, que era R$8,23, agora passou para R$10,20, né? Um aumento de 24%. Você imagina isso aí. E o consumidor tá aí. Até o café subiu, Paulo. O café que estava em queda, né, no mercado, o café Três Corações, por exemplo, que era R$8,75 em média no final do ano passado, agora está R$9,65, um aumento de 10% em média, né? Produtos de limpeza também, né, que muita gente foi atrás dos produtos de limpeza. Nós tivemos aí aumentos também, olha só, limpador Veja multiuso de 500 ml, que era R$3,48, agora passando para R$4,45, um aumento de 28%. O limpador multiuso UAU, de 500 ml também, que era R$2,63, passou para R$3,06, um aumento de 16%. Desinfetante, o desinfetante Pinho Bril, de 500 ml, que era R$2,58, passou para R$3 em média, um aumento aí de 15%, quase 16%, né? Aí a questão também do leite, né? A gente até falou isso na semana passada. O leite disparou, o leite está aí na faixa de aumento de 30%. Nós tivemos aí o leite integral Itambé, que era em média R$2,71, subindo para R$3,60, esse aumento de 33%. O integral Cotoxés, que era R$2,45, subiu aí para R$3,32, um aumento de 35%, né, em média. Pois não, Carol. Algum desses produtos aí, né, principalmente do gênero alimentício, é comum esse aumento nessa época, ou a gente está aí vendo um aumento muito fora do normal, pode ter impacto, por exemplo, mesmo da questão da pandemia?
Olha, o leite, a gente sabe que no período de maio, junho e julho, ele sobe de preço. O feijão também, durante esse período aí, ele tem um período que é a chuva das goiabas, se não me engano, né, Paulo? Enchente das goiabas, né? Enchente das goiabas. Mês de março, que tem aí uma quebra da safra do feijão. Agora, subir 90% é muita coisa, né? Principalmente o leite aí na faixa de 30%. Será que eles anteciparam essa entre-safra, né, com medo do consumo? Não sei, aproveitaram do consumo, né? Porque isso, a gente teve aí um excelente momento para o supermercadista. Né? Os derivados do leite estão mais baratos. Eu sou um consumidor de queijo, de iogurtes, eu sou um consumidor. Tomo sempre pela manhã, eu tenho aí meu iogurtezinho, granola e mel, que é meio que uma regra. E queijos, eu gosto muito de queijos, eles estão ficando mais baratos. Os produtos de limpeza, Feliciano, eu fui ao supermercado depois de muito tempo, depois de 20 e poucos dias eu fui ao supermercado. Quem faz as compras da minha casa sou eu, moro sozinho, sou eu que faço as compras. E fiz um comparativo, os produtos de limpeza realmente deram uma subida brutal e não foram alguns produtos, porque você pode achar, por exemplo, que os bactericidas, os fungicidas, a água sanitária, esses produtos pudessem ter subido porque podem ter aumentado o consumo pela necessidade, mas não. Produto de limpeza, via de regras, todos eles, para máquina de lavar, para tudo, subiu de preço. Detergente, né? Olha, inclusive você está falando, isso é muito interessante, Paulo, porque o álcool, é óbvio que o álcool subiu, né? A gente tem na pesquisa que subiu bastante, o álcool gel aí de 420 ml era em torno de R$8, hoje está R$16, ou seja, quase 100% de aumento, não é? Agora, quando você pega aí, por exemplo, um detergente, que muita gente tende a limpar mais a casa, e com razão, né? Detergente aqui subiu, nós tivemos aqui o detergente em pó, né? Lavagem rápida, é para lavar roupa, na verdade, né? De R$14,22, de 1,6 quilos, né? 1,6 kg, de 14,22 passou para 15,72, um aumento de 10%. Quando é o mesmo detergente Brilhante, da marca Brilhante, de 10,29 subiu para 12,9, um aumento de 17,5%. Todos os itens de limpeza subiram mais de 10%, ou seja, muito mais do que a inflação. Aí não é safra nem entre safra, sabe, Carol? Aí realmente é especulação do momento mesmo. A gente não sabe se é da indústria ou do supermercado. Esperamos aí que, de alguma forma, o consumidor ele vai ter que pesquisar bastante, né? Deixa eu só fazer um contraponto rapidinho aí, porque nós conversamos com o presidente da Associação Mineira de Supermercados, Alexandre Poni, e há uma questão que tem que se entender também: a logística ficou mais cara, a distribuição ficou mais cara. Você tem hoje dificuldades porque, por exemplo, alguns caminhoneiros, alguns transportadores não estão fazendo seus transportes regulares, porque, por exemplo, o caminhoneiro tem que viajar 12 horas, 15 horas, e ele não tem onde se alimentar. Exatamente. Então ele está deixando de sair. A logística está ficando mais cara. Impacto de logística e distribuição na composição de preços, ela é grande. Um país como o nosso, que depende do transporte rodoviário, que tem uma dependência enorme do transporte rodoviário, que não tem outros modais de velocidade, a gente vai sentir muito mesmo a logística e a distribuição. Agora, o Feliciano, a minha preocupação é o seguinte: a gente vinha falando isso aqui desde o início da pandemia, sobre a questão de pessoas que estocam produtos por um medo aí de desabastecimento. A gente tem sempre conversado com a Ceasa, com a Associação Mineira de Supermercados, para entender se existe esse risco, se está faltando produto, e todo mundo tranquilizando a gente que a situação está normal. Mas mesmo assim a gente sabe que muitos consumidores vão optar aí por comprar mais para estocar em casa com medo de faltar. E o nosso alerta sempre foi nesse sentido, porque quando você estoca o produto, você vai aumentar ali, né, a demanda, claro, então o preço vai subir. E a minha preocupação é justamente com essa parcela da população que é mais carente, que não tem dinheiro para comprar, principalmente agora com a pandemia. Tem gente aí que está sobrevivendo do auxílio de R$600. Então, se o produto sobe 90%, essa pessoa não vai ter condições de comprar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento coletivo também, né, de comprar ali o que a gente está acostumado, porque se a gente fizer esse movimento aí de compra, de retirar tudo das prateleiras, aumenta, e quem é mais carente, quem aí tem uma renda menor, não consegue nem comprar. É perfeita essa colocação sua, Carol, e muito importante. Na verdade, além da gente tem que pensar no próximo, né? Que se você compra aí 3 pacotes de arroz, sendo que você consome uma por mês, qual a necessidade disso, né? Primeiro que você corre o risco até do produto estragar na sua casa, e você aumenta o consumo, você gera inflação e o prejudica aquele que não tem condições, que muitas vezes ele tem ali dinheiro somente para comprar o do mês, né? Ou a cesta básica em si.
Então, realmente é um momento que a gente tem que repensar nesses detalhes, né, de consumir somente o necessário, não gastar mais do que o normal, economizar dentro de casa, né, de uma certa forma, porque a gente não sabe o que vem para frente, né? A gente passa a semana, eu venho aqui toda segunda-feira falar com vocês, eu não vejo ainda melhoras, assim, né, no consumo, que a gente acompanha o preço, alguns itens caíram de preço, igual, por exemplo, a carne, a gente teve quedas, muita gente falou que não sentiu ainda, eu entendo a ansiedade do consumidor, de falar que a carne não caiu para ele, mas assim, a gente trabalha com números, né? A própria pesquisa aqui nessa verdade, essa pesquisa do Conferta, porque o mercado mineiro a gente tem dificuldade de fazer pesquisa, até os nossos pesquisadores têm dificuldade, mas todos esses itens que a gente está falando aqui são fotos que a gente tem armazenada. Então, assim, para qualquer órgão que questionar, a gente tem lá foto antes e depois. Então, foto é foto. A gente tem aqui, por exemplo, o feijão. O feijão hoje ele custa de R$7 e pouco até R$11, o mesmo feijão e no mesmo bairro. Então, assim, é impressionante a necessidade que o consumidor vai ter que ter agora de trocar informação, de comprar somente o necessário, de se cuidar, porque a gente não sabe o que vem para frente, principalmente no lado econômico também, né? E a gente pode ter aí uma falta de condições financeiras para consumir o básico. Isso sim é preocupante. Faltar comida dentro de casa é muito preocupante, né? Ô Feliciano, o Everton, aqui nosso ouvinte, o Everton Araújo, ele tá falando exatamente isso. Ele falou que ele fez o mercado no fim de semana e o feijão estava em uma rede R$9 e na outra R$6. E aí ele tá perguntando qual que seria a recomendação de como fazer a economia sem necessidade de ir em várias redes. Como é que ele pode fazer isso? É até engraçado isso, é justamente o que a gente prega, né? Se você vai no estabelecimento hoje, no mais barato, e se você consome o mais barato e fotografa, compartilha as informações, não é vendendo o nosso peixe do Conferta, mas é necessário. Porque aí outra pessoa ali que vai acessar o aplicativo, ele vai já no ponto certo, no estabelecimento certo, sem necessidade de rodar 3 ou 4 estabelecimentos. Então, essa informação ela é muito valiosa para todos nós. Eu, por exemplo, se eu vou no supermercado aqui próximo da minha casa, obviamente, até pelo trabalho, eu fotografo o supermercado todo, porque eu quero passar informação para o consumidor. Os nossos pesquisadores também têm feito isso, mas é uma ferramenta que o Conferta é uma ferramenta que pode ser utilizada justamente nesse momento também e vem crescendo o nosso acesso até em virtude de necessidade, né? Não é só economia, mas você ter que ir num estabelecimento e em outro, né? O combustível mesmo é uma questão muito forte, porque eu sei aqui na minha região onde que está o preço mais barato, eu não preciso de rodar, eu já vou no lugar certo, entendeu? Então são informações extremamente relevantes. Eu queria até dar um exemplo aqui que eu peguei agora de manhã do próprio feijão carioca galante de 1 quilo. Olha só, a gente encontrou ele de R$5,17. Eu vou até citar o nome do estabelecimento, tá? Para não ter erro. No Carrefour, bairro da Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, perdão, de R$5,17 até R$10,98. Entendeu? 1 quilo de feijão carioquinha da mesma marca, galante. Então não tem desculpa, né? Então, assim, no mesmo bairro, né? Na região sul. Esse outro aqui era no Super Norte de Lourdes. Então, assim, sabe, a gente tem que trocar essas informações. Nós estamos tendo dificuldade também de fazer pesquisa, nossos pesquisadores também estão muito com dificuldade de transporte, essas coisas que todo mundo está passando. Mas a gente podendo ir no supermercado, todos nós unirmos, né? A gente tem hoje 52 mil usuários. Você imagina aí 100 mil usuários, de repente, trocando informações. Então, vamos ter muita informação, nós vamos ter preços, os melhores preços o tempo todo, e os próprios gerentes também, eles estão na loja, os repositores, eles podem nos ajudar tirando foto e compartilhando, também é gratuito, né? Não tem problema nenhum, ele vai estar vendendo o estabelecimento próximo da sua casa, às vezes, João, uma mercearia, pode participar, pode tirar foto do produto dele lá e colocar, entendeu? Porque às vezes até eu vou lá, não sabia que o preço dele era tão bom, entendeu? Então, assim, esse compartilhamento de informação é uma atitude que vai ter que entrar na rotina das pessoas, principalmente depois desse grande susto que a humanidade está tendo nesse momento, né? E outra participação aqui, Feliciano, é do Amarílio Melgaço de Vespasiano, falando do álcool em gel. Ele falou que comprou em fevereiro um frasco de 400 ml, R$ 7,90, e hoje está R$ 17,90 o frasco de 200 ml. Ainda o preço do álcool em gel continua assim alto? Continua, é um absurdo o que eles estão fazendo com o álcool em gel, sabe? É impressionante. Eu vou te falar que nós temos fotos do álcool em gel custando exatamente esse valor, R$ 7,98, de 420 ml, da mesma marca. Por coincidência, no mesmo dia eu passei numa grande drogaria, né? Peguei o produto, eu fiz questão de fotografar, fui lá no leitor de código de barras, estava
se não me engano, R$ 22,98. Eu tenho essa foto. Então, assim, é impressionante. O mesmo produto, a gente está, assim, 2 quilômetros de distância. Não estava nem nesse momento que a gente estava passando agora. A gente escutava rumores de ter a necessidade de utilizar álcool gel, que estava vindo aí a pandemia, mas, assim, não era aquele desespero que nós estamos passando nesse último mês, principalmente. Então, ainda as pessoas continuam, sim, utilizando, nesse caso, uma certa malícia de colocar o preço do álcool gel, né, bem mais caro. Nós tivemos acesso até mesmo à informação do preço de custo desse álcool gel, que era R$ 5,50, se não me engano. Eu lembro que num desses grupos nossos aí de WhatsApp do Com Oferta, um gerente do supermercado fez questão de mostrar pra gente quanto que era o preço que ele estava comprando e ele, inclusive, estava vendendo por R$ 7,98. Né? Então, assim, aí sim, é um preço justo. Agora, quando você vê que esse mesmo álcool já está sendo vendido a quase R$ 24,00, é a mesma questão da máscara, sabe, gente? Tem muita gente fazendo a máscara em casa, é muito bacana isso, as pessoas, né, de alguma forma, aproveitando o momento para ganhar o seu dinheiro, é um trabalho, você está em casa. Mas tem gente que já está abusando do preço. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso aí também e ver nos estabelecimentos, né, essas máscaras tradicionais que a gente vê e que a gente compra nas drogarias, porque não tem condições. O preço dela, às vezes, está uma máscara dessa aqui, ó, por exemplo, que a gente compra nas drogarias, né, essas máscaras simples, né, tá mais caro que você fabricar uma máscara com um pano, um tecido muito melhor, inclusive. Né? Inclusive o tecido também, Feliciano, minha mãe que tá fazendo aí máscaras caseiras, ela já fez uma primeira leva num valor, foi procurar mais tecido, o tecido e o elástico também, difícil de achar e o preço já nas alturas também. Então a cadeia produtiva vai aumentando e chega no bolso mais caro mesmo, né? Exatamente, é a economia, né? É o ciclo todo da economia, né? Desde o fornecedor lá que está, de repente, fazendo o elástico, ele já está assim, poxa, o momento é bom, em vez dele pensar que ele pode vender, crescer o produto dele a longo prazo, não, ele quer aproveitar do momento, né? Isso aí, as pessoas ganham dinheiro, mas não é eterno. Então, eu particularmente não gosto de situações em que as pessoas ganham dinheiro no momento. Eu acho que você tem que construir uma imagem, você tem que construir uma qualidade de um produto, sabe? A questão do álcool gel, eu te garanto, tem marca aí que tá ganhando muito dinheiro, mas depois tem gente que não vai chegar nem próximo dessas marcas, que aproveitaram do consumidor nesse momento, que é um momento extremamente crítico. Um consumidor mais consciente, fundamental, né? Viu? Isso eu acho fundamental a gente lembrar, o consumidor tem que ter memória agora. Exatamente. Lembre-se muito bem de que produtos, de que estabelecimentos, de quem estava com você na hora em que tudo está difícil. Porque na hora que está fácil, na hora que está tranquilo, foi o que eu falei com o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva, outro dia numa conversa aqui no Central. Na hora que está tranquilo, o gerente do banco te oferece crédito. Baixa a taxa de juros. Agora, os bancos não querem discutir o juro zero que está sendo proposto. Então, sabe, vamos lembrar de quem está com a gente nessa hora. O Marcelo, a dificuldade é que você vê quem está com a gente. Exatamente. O Marcelo, inclusive, pelo CDL, está fazendo um trabalho brilhante de pedir aí juro zero, né, Paulo? Seria a forma, inclusive, dos bancos devolverem para a gente um pouquinho só do que fizeram o tempo todo, essa ganância de juros, né? Então, agora é isso aí. Olha, essa pandemia dá para a gente refletir muita coisa. Não adianta você ter um carro espetacular se você não consegue sair na rua. Não adianta você ter uma casa maravilhosa, você não consegue chamar os amigos para ficar na casa com você. Você não consegue assar uma picanha. Então, assim, é difícil. Então, a gente tem que pensar, né? Se a gente não tem um mercado saudável para se consumir, né, dificilmente a gente, né, vai ter uma longa vida aí, né? Então é complicado. Você sabe que eu pensei sobre isso esses dias, eu gosto muito de cozinhar, você sabe disso. Gosto de cozinhar, faço cursos, gosto mesmo. E eu gosto de cozinhar para os amigos. A coisa que eu mais gosto de fazer é para os amigos. E esses 20 e poucos dias aqui dentro eu tenho cozinhado para mim. Então é muito triste, né? Essa é uma grande realidade. De que adianta você ter uma estrutura suntuosa se você vai ter que usá-la sem poder compartilhar com os outros. E às vezes a pessoa quer ser ermitão mesmo, mas na maioria das vezes quer poder compartilhar com os outros. Ô Feliciano, Eu tô aprendendo a cozinhar também. Pois convida a gente pra comer aí, hein? Aqui, Feliciano. Saí já do macarrão, graças a Deus, aprendi. A Netinha do Califórnia tá trazendo uma outra situação aqui, que é o preço dos tecidos, que também tá aumentando bastante. Vocês chegaram a ter alguma pesquisa sobre isso? Não, a gente não tem não, mas a gente pode dar uma olhada, inclusive com fornecedores,
para ver se teve aumento desses tecidos básicos, aí justamente igual a Carol falou, da questão para fazer máscara, porque não é possível, né, gente? O pessoal de tecido aí, que me desculpe, mas será que é o momento deles ganharem dinheiro? Por que não deixa aí pelo menos o valor de tabela? Sim. Né? E tá aumentando sim. Não é? É absurdo isso, sinceramente. É aproveitar do momento trágico. Né? É o que a gente via, isso me marcou muito, eu vou citar um exemplo aqui. Quando a gente teve uma tragédia, se não me engano, em Teresópolis, por causa da chuva, e eu via gente no Rio vendendo galão de água de 20 litros, se não me engano, por R$50, sendo que o valor dele era em torno de R$10. Sabe? É o gás de cozinha que a gente está vendo aí, as pessoas, não aqui em Minas, na região metropolitana, inclusive a gente fez a pesquisa semana passada, os preços estão estabilizados, inclusive. Embora o gás de cozinha caiu bastante na semana retrasada, então a gente vai acompanhar os preços. Mas você viu nas matérias em São Paulo, se não me engano, pessoas fazendo fila e mesmo assim pagando quase R$100 no botijão de gás. Entendeu? Isso é desespero, nós não podemos desesperar. Se a gente desespera, o pessoal tem o mal intencionado que vai fazer dinheiro com isso e nós não vamos ter dinheiro para nos sustentar, porque o dinheiro vai acabar na nossa carteira, a gente não vai conseguir ganhar, vai ter buracos aí, nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 meses de buraco financeiro, né, todos nós, porque perdemos aí de alguma certa faturamento, salário, né, de uma forma geral. Né? Então a gente tem que preocupar quanto a isso, não é sair gastando não, tem que ter uma certa reserva, né? Muito bem, Feliciano Abreu trazendo aí pra gente então essas pesquisas aí dos produtos dos supermercados em Belo Horizonte, região metropolitana. Já falou aí do aplicativo com oferta, baixa lá, porque é muito importante nesse momento, e também a pesquisa completa no site, né, Feliciano? Tá no site Mercado Mineiro, várias pesquisas lá, a gente atualizou vacinas, a gente atualizou gás de cozinha, como eu falei, a gente está tentando atualizar padarias também, carnes, que foi atualizada semana passada. São pesquisas extremamente estratégicas, o que eu falo com o consumidor. Se você não sabe se o preço da sua casa está caro, né, se você não tem noção de preço, pelo menos tem informação de alguma pesquisa para ver se aquele estabelecimento está abusando de alguma forma. Como o Paulo falou, e se ele estiver abusando, nós não vamos perdoar, nós como os consumidores. Depois que isso passar, nós não vamos voltar lá, entendeu? Então, assim, a gente sabe de toda a dificuldade da cadeia, desde do produtor rural, o transporte, a venda, a entrega, quantidade menor de funcionários no supermercado, isso já é visível, mas não pode abusar do preço porque nós, consumidores, não temos condições. Né? Então, eu sugiro, mais uma vez, eu peço a participação dos consumidores, dos ouvintes da 98, que sempre foram nossos parceiros, para baixar o aplicativo com oferta e participar, que todos tendem a ganhar com isso aí. Feliciano Abreu, que volta na